Olá, amigos queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que cada um for ter disponibilidade para assistir o vídeo, né? Pedir a espiritualidade amiga da nossa casa querida de Birajara que nos conduza os pensamentos, as palavras. Pedir a Jesus que fortaleça e que nos ampare a todos, né? E a Deus, acima de tudo, que nos abençoe sempre. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, que acontece na nossa casa, às sextas-feiras, o que nos cabe é estudar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, que se encontra na parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 9, das perguntas 525 a 535. São 10 perguntas, no caso. Então, vamos começar. Na pergunta 525, Kardec pergunta o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos respondem: certamente, pois que te aconselham. E Kardec faz uma outra pergunta, que é a 525A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta é sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí tem uma nota de Kardec que ele diz assim: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. A gente vê vários acontecimentos na nossa vida diária mesmo, né? Quando a gente procura ouvir, né, o nosso mentor, o nosso espírito amigo, esse querido amigo que nos acompanha diuturnamente, caminha de mãos dadas conosco, né? Quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvi-los, normalmente as coisas saem certas. Mas não é sempre, né, que a gente tem essa atitude, né? Muitas das vezes estamos assoberbados e não paramos para ouvi-los, né, para pedir orientação a eles. E quando ele fala aqui da lei da natureza, nunca atuam fora das leis da natureza, só para lembrar, para nossa lembrança, as leis da natureza, que está também aqui contido no Livro dos Espíritos, são 10, né? É a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação,
da destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, essas são as leis da natureza contidas no Livro dos Espíritos. Então, depois dessa nota de Kardec, ele faz a outra pergunta, que é a pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Muito interessante essa pergunta. Vamos ver o que os espíritos respondem. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. A 527, Kardec pergunta, então, tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? A resposta: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porque a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Quer dizer, a lei da natureza se cumpre sempre, independente da vontade nossa, né? Tanto da espiritualidade como nossa também. A nós, os espíritos inspiram para que tal acontecimento se suceda, né? Inspiram apenas. Seguindo, Kardec faz a pergunta 528. Ele pergunta: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projetil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projetil? A resposta é: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto uma vez disparada a arma, o projetil segue a linha que tem de percorrer. A 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Não se contenta com as maravilhas da natureza, é muito real, né?
Uma pena, né? Planeta tão lindo. Deveríamos sim nos contentar com toda essa beleza. E a 529 desmembra para 529A. Kardec pergunta: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? A resposta é: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. O que Deus quer se executa. A 530. E Kardec pergunta: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? A resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Não há porquê também ficarmos jogando todas as responsabilidades, né, nos espíritos desencarnados, né? A gente atrai aqueles que nos comprazemos, né? É uma questão de afinidade, né? Quando nós mudamos o rumo, aqueles que ainda vivem na ignorância se afastam de nós porque não tem nada em nós que lhes interesse. Então é bom que a gente reflita, né? Antes de ficar imputando a eles, né, tudo que nos acontece. A 530 ela se desdobra também para 530A. Kardec pergunta: destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia? A resposta é: por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que, granjeados nesta ou em precedente existência, ou em precedente existência, doutras vezes nenhum motivo há. A 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. As respostas são sempre claras, né? Se Deus permitir, né? Ninguém age sem a permissão de Deus, né? Deus
É sempre com a permissão dele. E se ele o quiser, acontece. Essa 531 também se desdobra com o A. 531A. Pode-se pôr termo a isso por que meio? Quer dizer, pode-se pôr termo a essa perseguição, no caso, podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenham feito a outrem. Tanto a gente pode orar, né? Para orar, né, por esses irmãos, pedindo a Deus e a Jesus que os tirem do caminho da ignorância, né? E eles, para eles acharem um novo rumo e pararem, porque a espiritualidade diz que quando eles verificarem que nada lucram com esse proceder, eles mudam de direção, né? A 532, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-la com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Tem uma nota de Kardec. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos os males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. A 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes, como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. A 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos,
muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Os vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deve seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Sempre a espiritualidade nos orientando com relação a isso, né? Que a gente não pode, quer dizer, não deve, né? Não devemos imputar tudo à espiritualidade, né? Nós temos responsabilidade total sobre a nossa existência, sobre o nosso comportamento, nossas atitudes, né? Então, precisamos ter sempre cuidado com relação a isso, né? A pergunta 535, que é a que encerra esse tema, né? Quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? A resposta é agradecer primeiramente a Deus. Sem culpa, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. A 535A. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? A 535B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. A resposta é assim, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, que a gente possa refletir, né, sobre essas questões, reler, né, em nossos lares, para que a gente possa assimilar mais profundamente cada item, cada resposta da espiritualidade amiga, né? E que a gente possa refletir bastante sobre esse tema para caminharmos, né? Caminhos melhores, para termos melhores proceder no nosso dia a dia. Agradecida à espiritualidade amiga da nossa casa, que nos permitiu esse estudo. Agradecer a Jesus, nosso amigo de todas as horas, a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, e que possamos estar unidos entre amigos espirituais, benfazejos, unidos a Jesus e o seu imenso amor por cada um de nós, e acima de tudo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Muita gratidão é o que temos a lhe ofertar, Senhor, diariamente. Graças a Deus e que assim seja. Beijos, amigos.
Muita paz para todos.